Primeiro Fórum de Empreendedorismo Feminino abre portas para mulheres terem um próprio negócio. Jacareí está sediando a maior mostra de contêineres em toda a América Latina. 4 hospitais de Jacareí recebem doação de sangue do Hemocentro de São José dos Campos. Hoje vamos receber o prefeito de Jacareí, Isaías Santana. E também o jornalista Rodrigo Vieira para comentar o que entra em pauta na sessão ordinária. Notícias, informações e prestação de serviços. Hoje é terça-feira, dia 26 de novembro e começa agora o Bom Dia Jacareí. Olá, seja bem-vindo. Me perdoe, eu comecei o jornal de hoje falando que era terça-feira, dia 26, mas não, hoje é quarta-feira, 27 de novembro de 2019 e começa agora o telejornal da TV Câmara Jacareí e aqui você fica bem informado sobre o poder legislativo e também tudo o que acontece na nossa cidade. Hoje comigo está o Aleph Gonçalves. Bom dia, Aleph. Bom dia, Cibele. Bom dia para você que está em casa. Seja muito bem-vindo e para começar o nosso jornal, vamos acompanhar alguns destaques da nossa região e também do cenário federal no Giro de Notícias. Nossa primeira notícia do Diário de Jacareí. Jacareí abre a programação de Carnaval 2020 com inscrições para o Festival de Marchinhas. Essas inscrições elas vão até o dia 22 de dezembro e o concurso premiará as 3 melhores marchinhas por júri técnico e o voto popular, além de troféus e prêmio em dinheiro. O evento da premiação está previsto aos dias 7, 8 e 9 de fevereiro do ano que vem, no Pátio dos Trilhos. As inscrições são gratuitas e pelo site festivaldemarchinhasjacareí.com.br. A próxima notícia do Vale: o Vale deve vender 30 milhões na Black Friday, aponta o portal, Cibele. Pois é, a região metropolitana do Vale deve movimentar 30 milhões em vendas na Black Friday no comércio eletrônico. O faturamento é 20% maior na comparação com o ano passado. São José, Taubaté e Jacareí provavelmente vão concentrar o maior volume de pedidos. Smartphones, eletrodomésticos, TVs, informática e móveis devem ser os itens mais procurados. Sempre são, né, Cibele? Próxima notícia da Agência Senado: Comissão de Infraestrutura vota a portabilidade da conta de energia. Então, essa portabilidade da conta de luz vai ser um dos assuntos nas votações da Comissão de Infraestrutura hoje. O tema está no projeto que traz mudanças na regra da produção, distribuição, compra e venda de energia elétrica. O documento recebeu o texto alternativo do relator, o senador Marcos Rogério, e, caso aprovada, pode seguir direto à Câmara dos Deputados. Próxima notícia da Câmara dos Deputados: Ministério Público do Contrato do Trabalho, verde e amarelo, recebe 1.930 emendas. A medida provisória que incentiva a contratação de jovens recebeu 1.930 emendas. A medida provisória muda a lei trabalhista, o foco é a redução do desemprego. O deputado Cristiano Áureo, que você vê aí na foto, é cotado para a relatoria. O desemprego dos jovens entre 18 e 29 anos chega a 26%, o dobro do índice nacional. Áureo não vê risco das empresas demitirem funcionários para contratar jovens por se beneficiarem de desonerações ou menores encargos trabalhistas previstos na medida provisória. A última notícia da EBC Agência Brasil: o governo quer capacitar delegacias do país para o atendimento à mulher. A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, afirmou que o governo iniciará em janeiro o projeto de capacitação para que as delegacias de polícia do país tenham um serviço especializado em atendimento à mulher vítima de violência. Assim, durante todo o ano de 2020, as delegacias do Brasil passarão a ser também delegacias da mulher, que existe há 35 anos, mas está presente em menos de 10% dos municípios. Pois é, neste primeiro bloco do Bom Dia Jacareí, estamos recebendo o prefeito Isaías Santana para comentar as principais notícias do Poder Executivo Municipal. Seja bem-vindo, prefeito. Obrigado, Cibele. Obrigado, Afli. Bom dia a todos os ouvintes. Prefeito, a gente não podia deixar de comentar hoje a notícia que
a notícia, as informações que entram em pauta na sessão ordinária de hoje. E eu só para explicar, quero explicar para a população o que está acontecendo e o senhor vai falar também a sua colocação. Hoje entra em pauta na sessão ordinária um projeto, um possível projeto de cassação do prefeito Isaías por ter sido considerado um ato ilícito a emissão de esgoto, né, de poluentes em curso d'água. Tudo isso teve uma movimentação do Ministério Público, alguns munícipes fizeram essa denúncia e isso entra em pauta hoje, né, vai ser discutido antes da ordem do dia e o prefeito, a gente colocou aqui que o prefeito prefere não se manifestar em relação a isso antes do plenário discutir o assunto. É isso, prefeito? Exatamente. Eu acho que quem tem que ouvir primeiro as razões e as justificativas são os 13 vereadores. Faremos isso à noite. E, na sequência, depois da decisão da Câmara, a gente está à disposição para comentar, discutir qualquer que seja o resultado do plenário. Então, em respeito aos 13 vereadores, eu prefiro aguardar para fazer essa discussão à noite no plenário. Lembrando que você pode acompanhar a sessão ordinária de hoje, a partir das 18 horas, ao vivo pela TV Câmara Jacareí. É um processo de cassação do prefeito que pode dar vai ter uma comissão aí que vai levantar todos esses dados e vai poder, se for aprovada, vai levantar essa comissão, mas é um processo que começou com 3 munícipes e todo o andamento você vai poder acompanhar na sessão de hoje. Agora, prefeito, já que não vamos discutir esse assunto, eu tenho um outro assunto para discutir com o senhor, que a gente soube semana passada que o vereador Dr. Rodrigo Salomão deixou aqui a liderança, né, ele representava o Poder Executivo aqui na Câmara Municipal, ele deixou essa liderança. Nós temos expectativas de quem será o novo líder do governo aqui na Câmara Municipal? O vereador Rodrigo Salomão trabalhou durante um ano inteiro como líder, fez um excelente trabalho, defendeu todas as nossas propostas, praticamente não perdemos nenhuma votação importante, quero publicamente agradecer a dedicação, a disposição, mas ele teve algumas mudanças profissionais, e essas mudanças profissionais no campo privado estão tomando um tempo e ele não está tendo condições de estar conversando o tempo todo comigo, com os demais secretários, que esse trabalho é muito importante para fazer a defesa correta. Ele alegou, nós temos que respeitar, continuará no PSDB, continuará na nossa base, continuará nos ajudando. E a nova líder do governo será a vereadora Patrícia Giuliani, que nós sentimos necessidade dela retornar à casa e este ano ela exercer a vereança e considerando a proximidade que ela tem comigo, considerando o trabalho dela à frente da secretaria nesses quase 3 anos, tenho certeza que ela desempenhará de forma brilhante a liderança do governo, tem uma proximidade muito grande também com todos os secretários e é uma pessoa de fino trato. Tenho certeza que tanto a Câmara como o Executivo ganharão com a presença da Patrícia aqui na Câmara e como líder do governo. Ontem a Patrícia Giuliani esteve aqui com a gente, conversou com a gente, e ela não tinha, assim, a gente estava meio incerto o futuro dela. Então agora a gente pode contar que a Patrícia Giuliani é vereadora de fato e vai continuar até o final de 2020. Até o final de 2020 é muito tempo, né? Na política as coisas são passageiras, quase nada é definitivo. Ela ficará como vereadora titular. As coisas podem acontecer, podem mudar e o importante é que a Patrícia tem uma disposição de fazer o que é útil para o grupo, para a cidade e um compromisso com o nosso projeto extraordinário. E isso ela sempre analisa, ela sempre discute. E ela já sabia ontem, provavelmente não antecipou, porque elegante como ela, deixou que eu fizesse o anúncio. Tá certo. A gente volta a conversar com o prefeito daqui a pouco, mas em época de crise e mudanças nas leis trabalhistas, o empreendedorismo é uma alternativa que muitas pessoas encontram para adquirir sua independência financeira. Em meio a isso, o empreendedorismo feminino está crescendo no Brasil. Jacareí realizou o primeiro Fórum de Empreendedorismo Feminino.
Há 2 anos, a Rosânia decidiu dar um novo rumo à sua vida profissional. Resolveu empreender numa área em que 98% dos profissionais são do público masculino, o setor industrial. A empreitada está dando certo e ela cita os elementos essenciais para a continuidade do trabalho. É ter força de vontade, dominar o assunto, entendeu? E atender o cliente com qualidade. Rosânia faz parte do grupo intitulado Empreendedores Novos, aqueles que têm um negócio com menos de 3 anos e meio de funcionamento, um percentual que é maior entre elas, representando um total de 15,4%, contra 12,6% de homens. E o estudo constatou ainda que as representantes do sexo feminino empreendem movidas principalmente pela necessidade de ter outra fonte de renda ou de adquirir sua independência financeira. Pegando carona neste ramo que está numa crescente, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o grupo Seja Mulheres Empreendedoras e com o Sebrae, organizaram o primeiro Fórum de Empreendedorismo Feminino. Foi um bate-papo com muitas trocas enriquecedoras. E a Adriana pensa em montar um negócio e aprovou o encontro. Quando você fala em empreender, você fica com muito medo dos riscos que vai ter. E aqui tem mulheres que se arriscaram, que caíram, mas que levantaram. E aí você fala, puxa, vou também, vou lá, vou correr esse risco. Não importa se a gente vai cair, mas a gente vai levantar. E esse apoio que elas dão é fundamental. E o poder público, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, também oferece capacitação gratuita para quem pensa em montar sua empresa. Nós abrimos a sala do empreendedor para poder exatamente dar informação, orientação, desde o microempreendedor individual, desde a pessoa que queira abrir o MEI, até mesmo os empresários que precisam de uma orientação, de uma guia, ou mesmo uma alteração na empresa. E a gente viu tantos testemunhos de várias áreas diferenciadas, os desafios, os obstáculos da mulher no campo profissional, no campo do trabalho, então foi enriquecedor. Prefeito, agora falando um pouco sobre o plano diretor, que foi suspenso, né, durante esse ano, uma da denúncia, né, do MP da Defensoria, um dos apontamentos, foi justamente a falta de participação pública, né? Então, como é que está essa situação agora do plano diretor e como é que foram resolvidas essas questões colocadas pela Defensoria e pelo Ministério Público? Olha, no tocante ao procedimento de revisão e também a um cronograma de novas audiências públicas, nós já apresentamos essa proposta já em fevereiro. E não vale a pena fazer essa discussão, porque um processo judicial pode demorar de 2 anos a 10 anos. A cidade não merece isso, não pode esperar isso. E assim que foi proposta a ação e a juíza deu a liminar e nós não conseguimos cassar no tribunal, nós acatamos integralmente todas as alegações no tocante à revisão, a procedimento. A partir daí, o que se teve foi um processo lento e demorado, com várias reuniões, para se discutir as obras que não estão vinculadas à revisão do plano diretor, mas que dizem respeito ao planejamento macro da cidade e que tanto a Defensoria como o Ministério Público tinham sérias restrições e objeções sobre a forma pela qual elas foram escolhidas, sobre o comprometimento em termos de financiamento de receitas futuras e também sobre o impacto que elas provocarão na redondeza, nos imóveis vizinhos a essas obras. Esse ano nós tivemos mais de 10 reuniões, explicando cada uma delas, explicando a importância. Tem alguns detalhes, poucos. A aposentadoria da titular deu uma esfriadinha um pouco aí nesses processos. A gente espera que o substituto ainda essa semana possa dar uma olhadinha na última versão da proposta, feita pela própria Defensoria e com a participação do Ministério Público. Nós fizemos poucas objeções porque extrapolavam a duração do meu mandato e a gente tem que ter cautela quando vai estabelecer compromisso de nova gestão. Não é possível questões políticas serem comprometidas por um gestor que está no final do seu mandato. Acho que eles compreenderam e eu continuo otimista na expectativa de que ainda em dezembro a gente ponha fim a essa novelinha.
Essas obras que foram discutidas fora do plano diretor, elas fazem parte do PRODUS? Exatamente, são as obras viárias, os parques e o sistema círculo-viário. E o que a gente pode esperar desses planos, prefeito? A gente pode esperar que a gente finalmente tire do papel o anel viário, que é ligando a Getúlio Vargas a Lucas Nogueira Garcês, pela região aqui do Jardim Santa Maria, do Flórida e do Esperança. Essas três regiões, além de serem as regiões mais populosas, há um grande deslocamento em razão do trabalho e estão exprimidas pela região central, dependência das duas pontes aqui, e pela Dutra, que tem pedágio e que é uma batalha que o município não tem como vencer sozinho e também não tem sentido, porque a alternativa é fazer da Dutra uma via urbana. A Dutra não serve para isso. Qual é a alternativa? É fazer uma ligação entre a Getúlio Vargas, na altura do Jardim Primavera, passando pelo Jardim Santa Maria, passando por trás da Escola Agrícola, por trás do Emília, Terras da Conceição, Jardim Flórida, ligando lá no Esperança, do nosso vereador Abner, no trevo ali do Imperial. Então, essa ligação é essencial. E nós temos gasto bastante os argumentos e o tempo para convencer tanto a Defensoria Pública como o Ministério Público que esta ligação da cidade é fundamental. Ali estão concentradas as grandes indústrias, seja na Malek Assad, na Castelo Branco, como nos novos conjuntos industriais na região da Biagino Kef. É naquela direção o futuro crescimento da cidade e essas regiões se deslocam hoje usando o funil das pontes do São João. Não é possível mais. Essa estrutura viária de Jacareí é da década de 50 e 60. Então, esse lado é essencial. E na sequência nós temos também que começar a ligação entre a Estrada Velha, que é a Geraldo Scavone, até a Estrada Velha que vai para Mogi das Cruzes, que é a Zerbini, do lado de cá, região sul e região leste, porque também é uma região com grande adensamento populacional que as pessoas precisam entrar no sistema Siqueira Campos Bernardino para poder se deslocar na cidade ou pela Castelo Branco. Então, por fora desses bairros também precisa. Já tem um trecho bem avançado, que é a ligação entre a Nilo Máximo e a Estrada Velha, que é a Olinda Mercadante, mas precisamos de vias complementares para dar a essa população que mora no Jaú, no Parque Califórnia, no Santa Marina, Cidade de Salvador, Jardim Paraíso, Maria Amélia e Campo Grande e Bandeira Branca, a possibilidade de deslocamento sem precisar passar pela Ponte do São João. Isto é importantíssimo para os próximos 5 anos da cidade. Nós já temos uma previsão, prefeito, de quanto que vai sair do papel? Esse trecho dessas 3 vias, que é a duplicação da Castelo Branco, a continuidade da Davilino com a ligação entre São José dos Campos e a Malek Assad pelo Parque Minha Lua e a nova avenida com a terceira ponte, isso começa, não há objeção. Algumas objeções são depois na ligação entre o Flórida e o Esperança, que a gente tem aí uma esperança e expectativa de que ainda em dezembro a gente chega ao final dessas discussões. E do lado de lá também não havia uma compreensão clara da necessidade da ligação entre a Geraldo Scavone e a Nilo Máximo. E ela é fundamental para o deslocamento industrial. Nós temos ali a maior produtora de vidro da América Latina, a maior produtora de latas da América Latina e caminhões, uma média de 100 a 120 caminhões por dia, passam pelo Parque Califórnia, pelo Jardim Califórnia ou descem a avenida lá, São Jorge, da cidade de Salvador. Não é possível aquele adensamento populacional conviver com essas duas grandes gigantes que engrandece o Parque Industrial do Jacareí, que recolhe tributo e gera emprego e que precisa de condições para o deslocamento de seus produtos. Por isso, a avenida ligando por trás do Jardim Santa Maria e da cidade de Salvador, a Nilo Máximo, a Geraldo Scavone. Prefeito, eu estou achando que uma gestão só não vai ser suficiente para realizar todas essas obras. Nenhuma gestão, nenhum prefeito só, né? Que a terceira ponte, por exemplo, é uma obra que foi projetada, o projeto é de 2009. Está no plano diretor de 2002 e a gente fala dela desde que eu me entendo por gente na cidade.
E ninguém pode ser prefeito e começar do zero e colocar as suas prioridades. A cidade tem prioridades. A gente pode mudar o ritmo, a gente pode discutir, isso é mais prioritário, isso não é. Mas obras essenciais, estruturais para a cidade, não são obras de uma gestão nem de um prefeito. São obras da cidade. Por isso estão no plano diretor, por isso estão no plano plurianual e por isso tem essa continuidade. Eu estou executando aquilo que quem começou a Develina foi o ex-prefeito. Quem fez o projeto da Terceira Ponte, escolheu o local e fez o projeto, foi o ex-prefeito. Eu não vou arquivar só porque a iniciativa é dele. E tenho certeza que no futuro os novos prefeitos continuarão esse projeto, porque ou você liga a cidade inteira por fora, ou não tem jeito de passar na 15 de novembro no horário de pico, no horário da saída, no horário da chegada das pessoas na região central. Vai parar. E com a finalização do plano diretor, a gente também encerra a novela também que se tornou o Conselho de Mobilidade Urbana, né, prefeito? Não tem vinculação, mas quem sabe no pacote. O Conselho não está, mas o plano de mobilidade a gente tem discutido junto, né? E a gente espera que... Vai ter uma audiência sobre o Conselho, acho que são 2 detalhes só. A gente mandou um projeto de lei para a Câmara para mudar a natureza do Conselho. Havia uma discussão sobre o número de participantes. A gente espera que os ânimos sejam serenados e cheguemos a acordo. Estou disposto a fazer acordo sobre tudo. Vamos esperar que a Defensoria Pública também tenha essa disposição e esse espírito. Ok, a gente vai dar um tempinho aqui na nossa entrevista com o prefeito, porque amanhã, dia 28 de novembro, a Câmara vai realizar um pregão presencial para contratação de serviços de publicação de licitações em jornal de grande circulação regional. A Câmara Municipal de Jacareí informa: abertura de pregão presencial, contratação de empresa para prestação de serviços de publicação de extratos de licitações em jornal de grande circulação regional e estadual, com circulação diária e tiragem mínima de 20.000 exemplares pelo Sistema de Registro de Preços. O recebimento e a abertura dos envelopes de propostas e documentação ocorrerão no dia 28 de novembro, quinta-feira, às 14 horas, no horário de Brasília, no auditório da Câmara Municipal, localizada na Praça dos Três Poderes, número 74, no centro de Jacareí. O edital e todas as informações estão disponíveis no site da Câmara, jacareí.sp.leg.br. Prefeito, a administração indireta, né, que engloba as fundações e autarquias, vai receber um aumento de cerca de 20 milhões no ano que vem, certo? Esse aumento foi devido ao quê? Você tem que acompanhar o crescimento da economia e a projeção dos tributos. E também as despesas e os investimentos dessas empresas. E com isso você faz a estimativa do orçamento. No caso do SAI, que é a única que tem receita própria, a ampliação da rede, a ampliação das ligações, a ampliação da distribuição de água gera aumento de receita. As outras são dependentes. A cultura, a gente sempre teve a preocupação de aumentar, ainda que pouco, todo ano, para que a gente possa contemplar novos projetos e ampliar a descentralização. Começamos timidamente em 2017, mas já avançamos bastante em 2019 e a gente precisa gradativamente levar eventos culturais nas regiões. As pessoas nem sempre têm a oportunidade de vir ao centro e você não pode estar concentrando tudo no Educa Mais, na Sala Mário Lago. Por isso, anualmente a gente tem que aumentar um pouquinho os recursos dessas vinculadas. Essa foi, inclusive, uma das suas propostas de governo, né, de descentralizar a cultura. E em uma entrevista para o Vale, o projeto deve ficar de fora por questões financeiras, né? De repente vocês não vão conseguir fazer o quanto vocês gostariam, é mais ou menos isso. Exatamente, a gente imaginava ter eventos no mesmo número nas 4 regiões da cidade, mas não é possível e timidamente a gente aumenta, mas com esse compromisso de avançar à medida do possível. Agora, prefeito, mudando um pouco de assunto, indo para o funcionalismo público, a gente vai ter um recesso dos servidores públicos ampliado e uma diminuição de horas extras. Isso é por causa da queda de arrecadação que aconteceu este ano. Queria que o senhor desse as suas explicações. Isso é em razão da frustração de receita que a gente contava. Essa frustração decorre, primeiro, de programas federais que não foram e não estão sendo repassados adequadamente
e também da queda da arrecadação própria. A queda da arrecadação própria é algo administrável e estava dentro da normalidade. Mas quando a gente pega as contas da assistência social e os programas que o governo federal se comprometeu a financiar, chega a um déficit nesses 2 anos de algo em torno de 2,6 milhões. E nós não reduzimos o serviço. Existem municípios aí que estão fechando CREAS, CRAS, porque não estão suportando. Nós não paramos os serviços, mas para não parar os serviços, é preciso tirar dinheiro do orçamento, dinheiro do Tesouro e substituir recursos federais que não vieram. Na saúde, por exemplo, todo o atendimento de UPA e programas específicos, apesar do aumento de pessoas que tivemos na UPA, foi quase 30% de aumento, a remuneração ainda está no patamar de 2017. Isso dá uma defasagem, só na saúde, de 6 milhões de reais. Além disso, nós temos esse ano quase 4 milhões de decisões judiciais de remédios, de internações que não estavam previstos no orçamento, porque não são obrigações do município. E as decisões vêm para o município cumprir e ele não tem mecanismo para se defender. Então, nós estamos aí, 6 milhões de defasagem nos repasses e mais 4 milhões de decisões judiciais. Além disso, até 2017, o dinheiro do Fundeb que via era suficiente para pagar toda a folha e ainda sobrava algo em torno de 2,5 milhões por ano, dinheiro que as gestões passadas usaram para ampliar a rede dos nossos Educamais. A partir de 2018, o dinheiro do Fundeb só deu para pagar a folha. E esse ano, o dinheiro do Fundeb não será suficiente para pagar a folha da educação. Nós vamos ter que pegar dinheiro próprio e suplementar em algo em torno de 10 milhões. Então, quando chega o final do ano, você tem que fazer as contas. E se não é possível fechar os compromissos que você tem que cumprir, você tem que adiar investimento, você tem que diminuir o ritmo das obras, que são as únicas despesas que você tem possibilidade de manejar. E quando a redução do ritmo das obras, parar os investimentos não é suficiente, você tem que ver quais são as despesas de custeio que você pode cortar. Essa medida de final de ano é para reduzir despesas de custeio, para ter fôlego no fluxo de caixa, para pagar compromissos que você não pode deixar de pagar, para zerar o ano numa situação razoável. Boa não, porque o déficit é grande, a defasagem em termos do que a gente precisa é bastante acentuada e não é uma característica de Jacareí. Nós estávamos na expectativa de receber 7 milhões do dinheiro do leilão do pré-sal, mas quando foi feito o leilão, a frustração foi de 50%. Vamos receber só 3,5 milhões e o compromisso é repassar esse recurso no dia 30 de dezembro. Pode ser que aconteça, mas pode ser que não aconteça. Só que dia 31 de dezembro eu tenho que fechar a contabilidade, eu tenho que fechar as contas. Então não posso contar com recursos prováveis. Por isso, tem que tomar medidas impopulares, infelizmente, mas indispensáveis para a gente cuidar do que é essencial. Prefeito, falando um pouco agora da sua gestão e fazendo um balanço, quais as propostas do governo que vão ser cumpridas, que devem ser cumpridas e as que não vão dar para cumprir nessa gestão? Olha, nós já estamos fazendo esse balanço e me surpreendo. Em quase todas as secretarias nós já chegamos a 80%. Em algumas secretarias nós já ultrapassamos o que estava no nosso programa de governo. O ritmo da terceira ponte e o ritmo do anel viário demorou. A gente sempre soube que dependia de financiamento. Fomos buscar esse financiamento em abril de 2017, mas em razão das mudanças do governo federal, o trâmite foi além do necessário e também teve os problemas aqui do plano diretor. O único órgão, na verdade, que foi ágil nessa definição foi a Câmara. Assim que enviamos o projeto de lei, imediatamente foi aprovado. E o Senado aprovou em 3 dias. Entrou na segunda-feira e saiu na quarta da mesma semana. Mas os executivos, tanto o federal como o municipal, em razão dessa litigiosidade do Ministério Público e do Poder Judiciário, atrasou demais. Então, a gente esperava começar há mais tempo e não foi possível. Esse, eu acho que é algo que vai acontecer, mas não no tempo e no ritmo que nós esperávamos. E na saúde, nós tínhamos 2 propostas, a proposta de um novo pronto-socorro municipal e a proposta de ampliar o atendimento das 4 UBSs.
quando a gente enfrentou a crise real e efetiva do Mais Médico, que perdemos vários médicos da rede pública vinculados ao governo federal no programa Mais Médico, e que hoje, no novo governo federal, não está havendo a reposição. Nós temos que hoje contratar 11 médicos com dinheiro do município. Isso em 2019 representará 1.800.000. Então, enquanto a gente não resolve o problema do Mais Médico vinculado à atenção básica, tem uma nova proposta do governo federal em andamento, a gente não pode ser irresponsável de comprometer o orçamento com o investimento. Então, o pronto-socorro municipal vai ficar para o segundo plano. E a gente não pode ampliar o atendimento das UBSs, se não temos garantia efetiva de atendimento nas já existentes. A saúde não se resolve só o município. Isso é um sistema e, basicamente, o município é refém do que acontece no âmbito federal. E o gestor tem que ser responsável. Eu prefiro garantir o básico e não ter problema mais grave ainda no atendimento do que colocar algo que é um desejo, que é uma necessidade, mas que pode esperar. Investimentos sempre podem esperar. O que não pode esperar é o atendimento na área da saúde. É a consulta, é o remédio, é o exame, é a internação necessária. Então, isso é prioridade e não adianta você deixar de atender isso adequadamente para cumprir algo que você imagina que vai fazer. Não foi possível, vamos esperar que no futuro a gente consiga realizar. Ok, muito obrigada pela sua presença aqui, prefeito. Mais alguma coisa que o senhor queira colocar que a gente não colocou aqui? Não, eu que agradeço a oportunidade, é sempre bom estar aqui. E à noite vamos esperar a decisão da Câmara e, se necessário, depois a gente dá entrevista esclarecendo todos os pontos e informando o cidadão jacariense do que está acontecendo. Tá certo, prefeito, bom dia para você. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos conversar com vamos saber os projetos que estarão na pauta da sessão ordinária de hoje à noite. Bom dia, volta já. Prático, confiável, eficiente. Este aplicativo é um espaço aberto para o cidadão registrar sugestões, denúncias, críticas, elogios, entre outras manifestações. Entre e fique à vontade. O primeiro passo é clicar no campo destacado acima para conhecer os serviços disponíveis. Depois, basta escolher a opção mais adequada à sua necessidade. Ao selecionar o serviço desejado, é hora de preencher o formulário com dados pessoais. Em caso de denúncia, serão dadas orientações sobre o procedimento. Aqui você tem facilidade para ler notícias do MPF, localizar a unidade mais próxima, conferir o portal da transparência ou tirar dúvidas no Ajuda. MPF Serviços. Exerça sua cidadania. Você sabia que importunar alguém de forma ofensiva em local público é assédio verbal? Xingamentos, vaias, provocações e insultos são proibidos por lei no Brasil. A pena vai de 1 a 6 meses de detenção ou multa. Além disso, a vítima de assédio verbal pode ser indenizada por danos morais. Quem se sentir incomodado pode procurar o Ministério Público, ligar para o Disque 100 ou para emergência no número 190.
A cada 2 segundos, uma mulher é vítima de violência verbal ou física no Brasil. A violência contra a mulher pode se manifestar de diferentes maneiras e é crime. Disque 180 e denuncie qualquer situação de perigo, insegurança ou ameaça às mulheres. Para entrar em contato com a Delegacia de Defesa da Mulher, ligue 3951-5614. Quem vê essa senhora com o seu gatinho, nem imagina que aqui se esconde ela. Aquela que está sempre pronta, quase sempre pronta, para ajudar quem pede por socorro. Não sabe como tirar seu CPF? Pedir salário maternidade? Quer saber mais sobre o FIES? A Super Socorro te ajuda! Da saúde à educação, da segurança aos direitos humanos. Tudo o que você quer saber está a uma socorro de distância. Acesse o canal do Governo do Brasil e descubra todas as respostas com a nossa heroína. Informação, utilidade pública e prestação de serviço é na TV Câmara Jacareí, canal 39.2. Assista e fique por dentro das ações dos vereadores e das atividades da Câmara Municipal. 39.2 na sua televisão. Sintonize. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. O TST tem uma dica para você que nos segue aqui pelo YouTube. A partir deste 1º de maio, em que se comemora o Dia do Trabalho, você vai acompanhar uma nova série de vídeos exclusiva para o canal do TST. Nós vamos te ajudar a conhecer ainda mais sobre os direitos trabalhistas. Toda semana, um vídeo novo. E para não perder nada, que tal se inscrever no nosso canal? TST Tube é a Justiça do Trabalho, sempre com você. Acompanhe o trabalho do seu vereador, conheça os projetos em discussão e fique por dentro de todas as informações sobre a Câmara Municipal de Jacareí em nosso site jacareí.sp.leg.br. Você acompanhou as promessas de campanha e viu quem foi eleito. Agora eles têm 4 anos pela frente para administrar a cidade. O papel do eleitor não acaba no voto. Acompanhe o trabalho do prefeito e dos vereadores. Cobre, fiscalize, participe. A cidade é sua. É de todos nós. Estamos de volta e você confere agora alguns dos trabalhos realizados pelos vereadores. Está no ar o Momento Legislativo. Então, a doutora Márcia do PV pede que a Prefeitura estude a possibilidade da implantação de um programa de integração entre idosos e crianças em Jacareí. O próximo vereador é o Luiz Flávio do PT, que pede a colocação de faixa à travessia de pedestres na rua Moisés Houston, no trecho anterior ao acesso da rua Nésia Houston, no Parque Itamaraty, no centro de Jacareí. O próximo vereador, Paulinho dos Condutores, do PL, questiona o presidente da Câmara, o Abner de Madureira, por deixar o plenário logo no início dos discursos dos temas livres. Lembrando que você pode acompanhar o nosso trabalho pelo nosso site jacareí.sp.leg.br. E hoje à noite, a partir das 18 horas, acontecerá a 38ª sessão ordinária deste ano. E para conhecer os projetos que serão votados, estamos recebendo o jornalista Rodrigo Vieira, da Assessoria de Comunicação aqui da Câmara Municipal. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Cibele. Bom dia, Aleph. Bom dia a todos. Rodrigo, sessão hoje diferenciada. A gente está meio que numa onda de cassação de vereador, cassação de prefeito. Antes da ordem do dia, eu queria que você explicasse para a gente, o prefeito já esteve aqui no primeiro bloco, falou que ele não ia se pronunciar, então eu queria que você falasse o que é que está levando a esse possível processo de cassação do prefeito.
Então, 3 munícipes daqui de Jacareí, eles entraram com um pedido de cassação do prefeito, que na verdade está relacionado com um pedido de improbidade administrativa do Ministério Público Federal. Esse pedido do Ministério Público está relacionado a um despejo irregular de esgoto lá no Jardim Pedra-Mar e no Parque Imperial. Na verdade, o que aconteceu? Em abril de 2018, 2 famílias, segundo o Ministério Público, 2 famílias conseguiram na Justiça o direito de despejar esgoto in natura em área de preservação ambiental desses 2 bairros. O prefeito, então, diante dessa medida, ele resolveu estender esse direito para mais de 100 famílias ali residentes. O Ministério Público achou essa decisão do prefeito não legítima, que não cabia, uma decisão contraditória, e decidiu mover uma ação civil pública de probidade administrativa contra o prefeito por essa medida de estender uma questão que era para 2 famílias para outras mais de 100 famílias. E, na verdade, a promotora, né, a Eliane Taborda, ela acusa o prefeito, então, de agir ilegalmente, de autorizar a ligação de rede de esgoto em um loteamento irregular. Aí, o que aconteceu? Diante dessa ação, que aconteceu em outubro desse ano, em outubro agora de 2018, do Ministério Público, em 11 de novembro desse ano, 3 munícipes, eram 2 munícipes, mas agora, na verdade, tem um 3º munícipe que conseguiu as assinaturas necessárias aí para protocolar esse pedido. No dia 11 de novembro desse ano, 3 munícipes eles protocolaram uma denúncia, na verdade 2 denúncias, de igual teor que estava no processo do Ministério Público. É o mesmo conteúdo, mas só que ele solicitando a cassação do prefeito pelo mesmo motivo. É disso que se trata. São 3 munícipes, eu tenho os nomes aqui. Carlos Alexandre Santana Rosa, Lindsay Cristina Rosa e Cassiano Borges. Eles, devido ao processo do Ministério Público, por isso que eu contei por essa história que eu acabei de falar, eles pegaram esse processo do Ministério Público e, diante dessa demanda lá do Jardim Pedra-Mar e do Parque Imperial, eles moveram, entregaram aqui na Câmara esse pedido de cassação do prefeito, que é isso que vai ser analisado hoje na sessão. Como vocês falaram, esse documento ele vai ser lido e ele precisa da maioria dos votos dos vereadores em plenário para que ele seja aprovado. Se ele for aprovado, vai ser constituída uma comissão. É que nem o processo de cassação que a gente acompanhou aqui, da tentativa, né, de cassação aí do vereador Fernando Ausch original. É montada uma comissão processante que aí vai avaliar, existe um trâmite segundo o regimento interno, há um prazo para que tudo isso aconteça, mas isso já é uma outra história. Então, primeiro, hoje é feita a leitura desse documento e o voto dos vereadores em plenário. É disso que se trata, é um processo do Ministério Público que começou em abril de 2018, que 2 famílias conseguiram um direito na Justiça, 2 famílias conseguiram um direito na Justiça de despejar esgoto in natura no rio, numa área de preservação do Jardim Pedra-Mar e do Parque Imperial, e o prefeito, então, devido a essa abertura jurídica que foi dada a essas 2 famílias, ele resolveu estender esse direito essas demais 100 famílias que residem lá nessa localidade. E aí o Ministério Público achou essa ação um tanto quanto exagerada e resolveu mover aí sim um ato de improbidade administrativa contra o prefeito, para que ele tomasse as medidas cabíveis e pediu lá uma série de medidas contra o prefeito. Isso está na Justiça, isso não foi ainda julgado, está na Justiça ainda, porque, como eu disse, é um processo
de outubro desse ano ainda, o processo recente. E aí 3 munícipes resolveram, no último dia 11 de novembro, resolveram entrar com pedido de cassação do prefeito baseado na ação do Ministério Público. Então hoje à noite a gente vai conferir a votação, a leitura desse processo e ver como que se ele vai ser recebido ou não. E tudo isso acontece antes de começar a ordem do dia, assim como a solenidade, né? A gente tem uma sessão solene hoje também dos doadores de sangue, que acontece antes de começar a ordem do dia. Na ordem do dia mesmo, a gente tem dois projetos de lei apenas. A gente vai falar daqui a pouco desses projetos, então. E aproveitando que o Rodrigo falou da sessão solene em homenagem aos doadores de sangue, o trabalho realizado pelo Hemocentro de São José dos Campos reverbera por municípios vizinhos. Um exemplo é Jacareí. 4 hospitais da cidade, entre públicos e particulares, recebem o sangue doado para uma entidade. E um dado a ser comemorado é o crescimento do número de voluntários que estão dispostos a colaborar com essa causa. Doar sangue é um gesto que salva vidas. Essa é uma informação que praticamente todo mundo sabe, mas tomar a decisão é difícil para algumas pessoas, por não saberem exatamente se estão aptas a este ato benéfico. Há algumas informações falsas que assustam os possíveis doadores. A maior preocupação das pessoas é com a parte da questão da reposição, né? Eu doando meu sangue, meu organismo vai repor esse volume que eu doei? E obviamente que vai, é um processo até natural, né? Eu citaria para vocês a mulher com a perda de sangue mensal através do seu fluxo menstrual. Então já é um processo natural no próprio organismo, então a reposição se dará de forma natural. O Hemocentro de São José dos Campos é o local onde as pessoas da própria cidade e de outras também, como Jacareí, podem doar o sangue. Não há uma época em especial onde é mais necessária a doação. Ela pode ser feita durante todo o ano, seguindo alguns critérios básicos que são averiguados numa triagem de peso e avaliação feitas no Hemocentro. O nosso serviço a cada ano vem galgando um aumento nas doações dos doadores voluntários, ou seja, aquela pessoa que vem desprendida de alguma motivação pessoal. Então não é o banco de sangue que pediu, não é o familiar de um paciente que pediu, ele está vindo voluntariamente por entender a importância desse gesto para a população ao qual ele está inserido. Segundo dados do Ministério da Saúde, a cada 1.000 habitantes do país, apenas 16 são doadores de sangue. O percentual corresponde a 1,6% da população, número considerado dentro dos parâmetros da Organização Mundial de Saúde. Desses que doam, 2/3 fazem isso de forma espontânea, sendo 62% de homens e 38% de mulheres. A frequência máxima de doações é de 4 por ano aos homens e 3 às mulheres, sendo que o intervalo mínimo deve ser de 2 meses aos homens e 3 às mulheres. Estima-se que no Brasil existam quase 3,5 milhões de doadores, sendo que pouco mais de 830 mil estão no estado de São Paulo. Essa é a minha terceira doação. Nós viemos hoje num grupo, pelo dia 25 de novembro, por ser o dia da doação. Esse é um grupo de ajuda que a gente tem, de amigas. Nós viemos em 5 e hoje estamos aqui para doar sangue. Eu vejo que a doação de sangue ela é importantíssima, porque meio litro que a gente doa, a gente pode salvar muitas vidas. E essas vidas muitas vezes pode ser uma pessoa próxima, que muitas vezes até nem chega a doar. Eu acho que a conscientização das pessoas deveria ser muito maior por parte delas e até por trabalho delas. E é muito interessante que agora a gente está dando um passo a mais. A gente tem percebido que os doadores voluntários, ao vir doar, eles têm feito questão, até com a inserção da rede social, em registrar a sua doação. Ou seja, ele não é mais um doador, ele é agora um disseminador, um multiplicador da informação e da importância da doação. No Brasil, ano passado, foram coletadas mais de 3 milhões de bolsas de sangue e realizadas 2.800.000 transfusões de sangue. A conscientização da população tem sido fundamental às campanhas frequentes de doação de sangue. O índice de doadores voluntários do Hemocentro de São José dos Campos, que era de 18% em 1996, saltou para 85% em 2019.
Nós realizamos em média 3.800 bolsas transfundidas por mês. Então eu acho que eu fiz questão de frisar esses números porque dá a dimensão exata da nossa necessidade. E é graças à população da região que a gente tem conseguido atender esses pacientes de forma muito tranquila. Eu me sinto feliz de poder fazer isso, porque eu acho que doar sangue, além de ser um ato de solidariedade, é um ato de cidadania. E considero que doar sangue é doar vida. Eu acho que a gente consegue salvar vidas com o sangue da gente e isso eu acho que é muito grandioso e importante. O Hemocentro de São José dos Campos atende a 38 hospitais da região metropolitana do Vale do Paraíba e também o Litoral Norte. Em Jacareí, 4 hospitais recebem o sangue coletado. Cada pessoa pode doar por vez 460 mililitros de sangue e a média do atendimento é de cerca de 10 minutos. O endereço é a Rua Antônio Sais, 425, no centro de São José. E o telefone é o 3519-3766. Então hoje, reforçando, né, Rodrigo, a gente tem uma sessão solene em homenagem aos doadores de sangue. Sim, 3 doadores vão ser homenageados hoje. Adenilson Rodrigues de Paula, ele fez 46 doações ao longo da vida. Paulo Roberto da Costa, 39 doações ao longo da vida. E Sidney Antônio da Silva Godoy, com 37 doações ao longo da vida. Parabéns para esses doadores. É um trabalho anônimo, pessoas que se doam sangue ali por mais de 30, 40, 50. A gente já teve aqui doadores que doaram mais de 60 vezes, pessoas que são anônimas, a gente não conhece, ninguém divulga o nome deles, mas essa sessão solene aí, de autoria do ex-vereador Edinho Guedes, vem para homenagear essas pessoas, reconhecer o trabalho delas, que vão ali quietinhas, doam seu sangue em alguns pontos aqui de Jacareí, na maioria das vezes em São José, e ajudam vidas. Faça isso você também, se você está ali, se você pode doar sangue, se você confere com os itens ali que são necessários para quem pode doar sangue, faça a sua parte também. Vamos conferir agora as vagas de emprego disponíveis no PAT, o Posto de Atendimento ao Trabalhador de Jacareí. Nós temos então 2 vagas para pedreiro, uma vaga para técnico de refrigeração, 2 vagas para consultor de vendas e uma vaga para pizzaiolo. Mais vagas você pode conferir lá no site jacareí.sp.gov.br ou então pessoalmente no Atende Bem Trabalhador, que fica na Rua Barão de Jacareí, número 839 no centro, e atende, como você já sabe, de segunda a sexta, das 8 às 4h30 da tarde. Jacareí está recebendo a maior mostra de construção em containers de toda a América Latina. E a nossa equipe foi conferir como é a casa e a gente mostra um pouquinho para vocês. Para quem olha de longe, vê uma construção de alto padrão convencional, mas é só chegar mais perto para perceber que o material das paredes não é formado por tijolos e cimento. Olhando esse painel, você pode até pensar que nós estamos em um ponto turístico ou até no estabelecimento comercial, mas não. Estamos em uma casa feita inteiramente por containers e estruturas assim economizam entre 30% e 40% de tempo e dinheiro. Por dentro é uma casa comum, com quartos, cozinha, banheiro. A grande diferença é que a casa container é uma opção inovadora e sustentável dentro da construção civil. Essa construção em container ela é uma construção limpa, sustentável, porque é um reaproveitamento, né, de uso, dando um novo uso para ele, e com uma velocidade muito maior para a construção. Então ele realmente apresenta várias vantagens. O projeto marca a primeira mostra Nexus Container for You, que está localizada em Jacareí e é a maior da América Latina. Composta por 28 ambientes construídos em uma área total de 4.000 metros quadrados, a mostra coloca a região do Vale do Paraíba na rota de projetos inovadores. Mais de 30 arquitetos assinaram os ambientes, entre eles as jovens Letícia e Natália, responsáveis por uma das suítes, que além de oferecer conforto, quebra paradigmas do que é um quarto feminino. Quando a gente recebeu o briefing para fazer o projeto, era a suíte das meninas, mas não poderia ter cor de rosa.
Então a gente pegou esse gancho de vamos falar sobre o poder das meninas sem necessariamente trabalhar com princesas, com cor-de-rosa, porque ela pode ser sensível, mas não necessariamente isso diminui a força da mulher. Quase todo o interior da casa é revestido, com textura, papéis, mobiliário, criando assim uma atmosfera acolhedora. E o melhor de tudo é oferecer um respiro para o meio ambiente, já que os containers, usados para transporte marítimo, têm um prazo de validade. Essa é a grande sacada de se construir em container, né? É um material super bem feito, super bem reforçado para a utilidade primária dele, que é o transporte marítimo. Porém, para isso ele tem um prazo de validade, né? E depois disso ele é descartado. E para a construção é um nicho muito bom para ser explorado, porque conforme a gente consegue ver dentro do nosso ambiente, você usando os materiais corretos, fechamentos, isolamento, ele é um ambiente normal a se usar e muito prático para se construir, uma construção muito limpa. A mostra trouxe uma realidade já existente que tem se tornado tendência mundial, alinhada às necessidades do mundo contemporâneo. E a ideia agora é expandir esse tipo de construção. A gente trouxe para essa casa, é uma casa de alto padrão, é uma casa realmente super interessante, onde a gente conseguiu trazer um uso com uma aplicação maior nele. Mas ele pode ser usado para construções menores, pode ser usado para uso público, pode ser usado de diversas formas. Então aqui mostra todas as oportunidades. A gente tem recebido muitas pessoas a fim de conhecer a construção e aplicar nos seus terrenos, enfim. Olha, se você quiser conhecer a Casa Container, ainda dá tempo. A exposição vai até o dia 8 de dezembro e os ingressos custam entre R$20 e R$40. Para mais informações, acesse os sites nexusoficial.com.br. Voltando então aqui agora com o Rodrigo Vieira, nós temos 2 projetos a serem votados hoje, Rodrigo. Isso, a Sônia Paz da Amizade está na pauta da sessão de hoje. Só ela? Um é o veto total, é um projeto dela, né, o veto total do prefeito, é um projeto dela que foi aprovado aí na sessão do dia 2 de outubro. É isso aí que está na tela, declarado de utilidade pública esse instituto em Novos Sabores. Na verdade, o que o prefeito diz é que o documento que consta no instituto dessa entidade não condiz com o que está no estatuto. Então não contempla o objetivo social com a atividade de assistência social. E aí o prefeito decidiu então vetar esse projeto por incompatibilidade documental. Esse é a justificativa do veto do prefeito. Já o segundo projeto da Sônia é um projeto que ele altera, ele faz alterações numa lei de 2000, ele altera artigos de uma lei de 2003 que foi alterada por uma lei de 2017, que na verdade ele lembra que ela aprovou uma lei que permitia que os cachorros tinham que ficar acorrentados no máximo com corrente, no mínimo com corrente de 3 metros, para que eles pudessem andar, para que eles pudessem circular. Era um projeto dela, né? Agora ela está modificando essa lei. Ela está tirando essa corrente aí. Ela está deixando todos os cachorros soltos. Então não está tendo mais cachorro preso. Ela está soltando os cachorros, está tirando a corrente. Todos os cachorros livres. Segundo a Sônia aqui, ó, fica proibido manter qualquer espécie canina ou felina presa em corrente ou qualquer outro meio similar que impeça a sua locomoção. É isso que ela coloca no artigo da lei dela. Então ela está tirando aquela corrente que ela havia anteriormente colocado num projeto de lei. Ela está eliminando essa possibilidade, porque ela falou que na prática, quando ela foi visitar alguns estabelecimentos, em alguns lugares, tinham pessoas que não estavam cumprindo a lei. Então tinha cachorro que não conseguia nem deitar, de tamanho pequeno era a corrente, então eles não conseguiam sequer deitar. Então ela falou assim, então minha lei não está sendo cumprida, então eu vou tirar essa lei e vou eliminar a corrente, eliminar qualquer possibilidade do cachorro ficar preso. E aí esse é o projeto da Sônia que vai ser votado hoje. Ou seja, a sessão promete ser meio longa hoje, né, Rodrigo? A gente tem uma solenidade, a gente tem um processo
de possível cassação do prefeito, e a gente também vai ter esses dois projetos, o veto ao projeto da vereadora Sônia Patas da Amizade para o Instituto Novos Sabores, que poderia ser considerado como de utilidade pública aqui no município, e o projeto das correntes, que eu acho que teria um período de 90 dias para algumas pessoas poderem ficar com o cachorro acorrentado e depois tem que soltar. Isso, tem esse prazo de 90 dias para as pessoas, para os donos, os proprietários de animais se adequarem. Existe uma multa também de cerca de R$2.000 aí em caso de descumprimento. Tá, ok então. Rodrigo, obrigada pela sua presença hoje aqui. Vamos acompanhar como é que vai acontecer a 38ª sessão ordinária de hoje. Obrigado, Sibeli. Obrigado, Aleph. Obrigado a todos. E 18 horas, sessão ordinária. Acompanhe pela TV e pelos canais. É isso aí. Relembrando que a sessão ordinária de hoje começa às 18 horas e você pode acompanhar ao vivo pela TV ou também pelas nossas redes sociais ou pessoalmente aqui na Câmara Municipal. Um ótimo dia para você. E amanhã, às 9 da manhã, você acompanha a reprise da sessão ordinária que acontece hoje e o Bom Dia Jacareí volta na sexta-feira. Tchau!